Olá, pessoal. Estamos aqui hoje trazendo mais uma edição do Diga aí, Lídice, que é o podcast da deputada federal Lídice da Mata. A gente agora está de volta em 2025 e de volta com a volta das comissões. E a deputada federal, que representa todos os baianos, faz parte da Comissão de Constituição e Justiça, que é a principal comissão, a CCJ, né, a principal comissão lá da Câmara dos Deputados. Deputada, como é que foi isso? Como é que foi essa articulação para que a senhora participasse dessa comissão? Na verdade, a indicação é do partido. E isso foi muito importante para mim, que o partido me indicou para ser a sua representante nessa comissão, que é uma comissão fundamental, porque por ela passam todas as principais propostas que são levadas à votação na Câmara dos Deputados. Ela que diz o que é constitucional na Câmara, o que está contra a legislação, ela que determina o que pode prosseguir. É, né? Tipo um balizador, né? Exatamente. E, deputada, a Comissão de Constituição e Justiça, ela ganha um novo protagonismo com a ascensão do presidente Hugo Mota, que ele disse que agora, a partir de agora, vai votar cada vez menos urgência e cada vez mais as pautas que passam por todas as discussões. Como é que a senhora vê esse movimento? Eu acho isso muito importante. Para você ver, esta semana nós tivemos um impacto da retomada das comissões. É como se a alma da Câmara voltasse. Nós estávamos, assim, funcionando meia boca, como diz o povo, que era só plenário. A gente ia só para o plenário para debater propostas que vinham já há algum tempo na pauta da Câmara, sem ter que passar pelas comissões, porque as comissões não estavam existindo. Agora não, agora houve um intenso debate, briga até pela disputa das comissões de cada partido, e, finalmente, nós, depois que instituímos cada partido quais são as comissões que eles têm, aí é definido também a indicação pelo líder de cada deputado para a comissão que o partido deseja que ele fique. Esse novo desenho das comissões, de que forma a senhora avalia, como é que fica o cenário para o governo do presidente Lula? Ajuda. Eu acho que nós saímos com uma composição mais de negociação do que a que tínhamos antes, em comissões importantes. Né? A própria CCJ, né? A própria CCJ, que é um baiano que sucede uma mulher de extrema-direita, e com uma tradição de ser um homem de centro-direita, de negociação e de diálogo, e que já deu declaração clara que não pretende prejudicar em nada o governo do presidente Lula. Nós temos também uma presença grande de baianos. O deputado Bacelar é presidente de uma comissão, o deputado Léo Prates é presidente de uma comissão, o deputado Daniel Almeida é presidente de outra comissão, além do deputado Paulo Aze. Ou seja, nós temos uma presença da Bahia significativa. E todos eles com posturas e marca de negociação. E isso é muito importante, que a Bahia também tem uma imagem dentro da Câmara, com uma imagem de deputados qualificados e equilibrados. Exatamente. Olha, e sobre essa semana em Brasília, né? Essa que foi uma semana agitada, teve lá no Palácio do Planalto o lançamento da isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000. Como é que a senhora avalia que essa matéria vai tramitar na Câmara? A oposição pretende aprontar alguma coisa? Eu não tenho dúvida. A oposição vai tentar desqualificar a matéria, já está começando, e, principalmente, vai buscar uma forma de não aprovar como está. O projeto, na verdade, ele é considerado neutro do ponto de vista fiscal, porque ele isenta até aqueles que ganham até R$5.000 de pagamento do imposto de renda. Isso alcança 10 milhões de pessoas no Brasil, 10 milhões de trabalhadores brasileiros que ganham até R$5.000 e vão deixar de pagar o imposto de renda, vão zerar a cobrança de imposto de renda. E, para compensar isso, ele começa a cobrar um pouco mais de quem ganha acima de 50 mil. Então, vejam o que é que essa proposta do governo de Lula pretende. Ele pretende diminuir a desigualdade entre os mais ricos
e os menos ricos em nosso país, os mais pobres, né? Entre os trabalhadores que pagam hoje imposto de renda, apesar de ganharem tão pouco, e aqueles que já ganham mais de 50 mil, que em nosso país é uma referência de renda muito superior, né? Além disso, ele pretende também taxar aqueles que recebem dividendos, ou seja, lucros, e que nem sequer moram no Brasil. Estão fora do Brasil, recebendo apenas os lucros daqueles seus investimentos. Então, haverá também uma taxação. Ora, não há quem possa dizer que isso é uma proposta ruim. É você tirar dos que mais... É você dar aos que mais precisam e tirar os que muito têm. O Brasil tem uma relação de imposto, de cobrança de impostos muito ruim. Muito desigual, né? Muito desigual, porque aqui, até a reforma tributária, que só vai valer a partir de 2026, nós temos o principal imposto, é o imposto sobre consumo. E o imposto sobre consumo todos pagam igualmente. Então, se você comprou uma caixa de fósforo, paga X de imposto, o pobre paga esse imposto, o rico, o remediado, o super rico, né? A classe média, né, os bilionários pagam o mesmo imposto. Isso é ruim, porque é desigual quem pode pagar. Nessa proposta de Lula, está se tentando quem ganha mais, paga mais. Quem ganha menos, paga menos ou deixa de pagar. No caso dos dividendos, nem cobram hoje, passará a ser cobrado. Outro assunto também relacionado ao Congresso Nacional e que a Câmara dos Deputados também está no centro dessa discussão, só que dessa vez junto com o Senado, o orçamento da União. Essa semana foi aí anunciado um corte de 85% das verbas da Aldir Blanc, que é uma lei de cultura, de incentivo à cultura. Como é que a senhora viu essa situação, esse corte? É um absurdo. Foi cortado a lei Aldir Blanc, também o orçamento da Bolsa Família, do Bolsa Família, orçamento da educação. Então, os cortes são cortes muito ruins, porque eles incidem sobre políticas públicas necessárias. No caso da lei Aldir Blanc, essa foi uma lei que surgiu no período da pandemia, uma lei que funcionou como, na verdade um auxílio emergencial. E que depois nós, na Câmara, transformamos numa política pública permanente. A lei determina esse valor para ser distribuído, não distribuído a todos, mas para ser distribuído através de uma política de editais públicos, não é? E não pode ser cortada. Então, eu acredito que o governo certamente mandará leis suplementares ao longo do tempo para impedir que uma outra lei seja rasgada, que é a lei Aldir Blanc. E nós, que somos defensores da cultura, lutaremos para a reposição integral desses recursos. Mas, veja bem, quando a gente está falando do imposto de renda e está falando do orçamento, a gente está falando daquilo que o presidente Lula falou durante a campanha, botar o pobre no orçamento. Colocar o pobre no orçamento é o quê? É garantir recursos para a educação, para a saúde pública, para a assistência social, Bolsa Família e outros, para o acesso à cultura. Então, isso é colocar o pobre no orçamento. Quando a gente fez a reforma tributária, se buscava isso, uma justiça fiscal maior, que é como se chama essa política de tributos. Uma política fiscal mais justa no nosso país. E nós conseguimos fazer uma reforma tributária com alguns aspectos mais democratizantes, mas ainda sem mexer como deveria mexer nessa questão da renda. É preciso que aqueles que ganham mais paguem mais e aqueles que ganham menos paguem menos. E eu quero dizer, apesar de tanta propaganda que fazem os que ganham muito no Brasil, que se queixam tanto dos impostos, nos outros países lá fora, nos chamados países de economia desenvolvida, paga-se muito mais imposto. O valor do imposto sobre a renda é muito maior do que no Brasil. Exatamente.
Para a gente encerrar o nosso bate-papo de hoje aqui, falando ainda de Brasília, essa semana perdeu muita força a questão do projeto de anistia que os aliados do ex-presidente da República defendiam. A senhora acha que essa perda de força está ligada à flopada do final de semana passado? Não tenho dúvida. A flopada, também eles não querem assumir, mas a fuga do filho de Bolsonaro também, porque não há na sociedade brasileira esse sentimento de que nós estamos numa ditadura, de que ninguém pode falar nada, ninguém pode se organizar. Isso não existe. Eles estão inventando uma realidade paralela. Esse rapaz disse que nunca existiu ditadura no Brasil. Ora, basta, no nível primário, a gente já sabe que... E agora diz que existe? E agora diz que, nesse momento, é que existe. A tentativa de fake news é tão gritante que não convence a população. Depois eles se diziam machões, imbatíveis, bastava 2 cabos e um soldado. Num jipe, né? Num jipe para fechar o Supremo Tribunal. Ele disse isso, alto e bom som. Em pleno processo eleitoral. Em pleno processo eleitoral. E agora os seguidores dele estão dizendo que ele nunca disse isso. Disse. Eles são mentirosos e covardes, porque dizem e saem correndo para desdizer, quando percebem que disseram, que cometeram crimes. Não é? E agora fica lá um monte de gente em fila para poder defender esse rapaz, como se ele tivesse sido perseguido. Perseguido de quê? E é uma coisa interessante, porque nós que enfrentamos a ditadura militar, enfrentamos dizendo o que pensávamos e fomos perseguidos. A gente foi caçada no seu trabalho, foi demitido do seu trabalho, outros foram torturados, tortura física, emocional, psíquica, sexual. Outros perderam a vida, como o filme agora demonstra, o Ainda Estamos Aqui. Ainda estou aqui. Disse, ainda estou aqui, que é uma parte, né, um caso apenas das centenas de vidas que se perdeu na tortura e na ditadura no Brasil. E, no entanto, eles se comportam como se nós estivéssemos numa situação igual. Isso é uma mentira, todo mundo sabe que é mentira. Então, é aquela estratégia. Vamos mentir muito e permanentemente repetir a mentira para as pessoas passarem a acreditar nessa mentira. Mas nós sabemos, você que está nos assistindo, você que está participando de tudo, né, você sabe que isso é uma mentira. Deputada, obrigado. Semana que vem a gente volta e a gente vai discutir outros assuntos aqui que estão na ordem do dia, inclusive escala 6-1. Eu tenho dito sempre, Gabriel, nesse momento não há coisa mais importante para a gente discutir senão esse projeto do imposto de renda, porque é isso que é importante para a vida do trabalhador brasileiro. A economia que ele vai fazer, mesmo que seja pequena, um salário de R$3.600... Já dá um impacto grande. Já dá um impacto grande. No fim do ano, ele deixa de pagar mais de R$1.000 de imposto de renda. Com isso, ele pode fazer o que ele quiser. Ele pode fazer uma pequena viagem, ele pode pagar o material escolar do seu filho, ele pode comprar os remédios de alguém que ele tenha enfermo na família. Então, isso faz falta. Isso é necessário que a gente consiga realizar. E o outro grande debate que nós devemos ter nesse ano é acabar com a escala de trabalho 6x1 no Brasil. Exato, era isso que eu ia dizer, é o tema da próxima semana. A gente volta até lá e muito obrigado, deputada. Obrigada. Até a vista.